Irmãos, iremos ler a segunda parte. Teve um probleminha com o espaço no primeiro, não deu para fazer como queríamos. Que está no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7. Vamos ler só um versículo? As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Irmãos, eu estava pensando, Deus me dá uma palavra agora de noite e ver esse versículo. Porque eu não sei, até mesmo no nosso meio, que as pessoas são mais inteligentes, com respeito à Bíblia, as pessoas querem pesquisar mais aquele negócio todo, cometem erros grosseiros. Eu já vi pelo menos uma dezena, talvez, de convite de casamento com este versículo. Como que este versículo fosse uma grande coisa para um casamento. Imagine a expressão aqui. Você que vai casar, ou que já ouviu alguém botar Cantares 8, versículo 7, no convite de casamento, a pessoa botou porque achou bonito, sem pesar as suas consequências, sem saber, sem conhecer o conteúdo do versículo. Vamos analisar a primeira parte do versículo à luz da palavra de Deus e à luz do nosso português. Cantares 8, 7 diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. 2 pontos. No ponto e vírgula. Ora, o versículo está dizendo que o amor foi sufocado. O versículo está dizendo que o amor acabou, não existe mais. O versículo não está incentivando um casamento. O versículo está falando de um casamento que acabou. O versículo está falando de um casamento que foi sufocado pelas agruras, foram sufocados pelos espinhos dessa vida. O versículo não é versículo para se colocar de hipótese nenhuma, não é versículo para se colocar de hipótese nenhuma em um convite de casamento. Talvez seja um versículo, um versículo para se lamentarem em um encontro de um divórcio. Talvez seja um versículo encontrado para se analisar. Então, irmão, um erro gravíssimo colocar um versículo desse, num convite de casamento. Com certeza, nem o noivo, normalmente o convite é feito pelos dois, nem o noivo nem a noiva tem visão de Deus. Porque se tivesse visão de Deus, não colocava uma maldição no seu casamento. Já falando do final. Porque o versículo está falando do final de um relacionamento. O versículo diz: as muitas águas não poderiam apagar. Não poderiam apagá-lo. Este amor, nem os rios afogá-lo. Isto é, os rios afogaram o amor. E as muitas águas também. Está entendendo? As muitas águas não poderiam apagar. Se elas não poderiam, é porque elas apagaram. Se não poderiam afogar, é porque afogaram. É a mesma coisa de você, um erro comum que a gente vê nos encontros. Às vezes alguém dá a palavra para alguém e alguém pega o microfone e diz assim: eu gostaria de falar tal coisa. E em seguida ele fala. Isso é um erro gravíssimo. Quando para que eu diga, olha, eu gostaria de falar tal coisa, mas por força disso e daquilo, você vê muitas vezes até na televisão o cara dizendo, eu gostaria de falar, de comentar tal coisa agora, mas por causa da lei eleitoral eu sou proibido de falar. Aí sim o termo é apropriado.
Mas quando você diz, eu gostaria de falar, e em seguida você fala, é melhor que você não tivesse falado nada. É a mesma coisa do versículo do 8 de Cantares, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém deste toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Olha aí, está entendendo? Todo o termo está no passado, está no tempo que já se foi, que não conseguiu se segurar por si só. Então o termo, esse versículo, não é apropriado para convite de casamento, porque é um versículo que lamenta o final de um relacionamento. É um versículo que diz que não poderia ter apagado, mas certamente apagou. Que não poderia afogar, mas certamente afogou. E as pessoas, por falta de noção das coisas, pegam esses versículos. Então, irmão, analise o versículo que você está lendo. Existe uma coisa na Bíblia para facilitar a nossa compreensão, chamada de contexto histórico. O que é que vai valer no contexto histórico para que eu entenda a Bíblia Sagrada? Para que eu entenda a Bíblia Sagrada, uma das coisas do conceito histórico é quem foi que falou. Eu preciso saber o versículo que eu estou lendo, quem falou aquele versículo que eu estou lendo. Depois eu preciso entender para quem foi aquele versículo que eu estou lendo. E depois ainda mais, qual era o contexto histórico que girava em torno daquilo. Porque Salomão certamente está falando das muitas mulheres que ele tinha. Porque o livro de Cantares, né? O livro de Cantares de Salomão, na verdade, o livro de Cantares é um livro erótico, que as pessoas tentam espiritualizar. Por falta de conhecimento, normalmente eu vou falar, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Foi um livro que Salomão escreveu para a sua mulher, a Sunamita, aquela mulher que foi escolhida pelos os familiares quando Davi estava bem velhinho para dormir, aquecer Davi, uma mulher muito bonita. Lembra-se que por causa desta mulher ele matou o próprio irmão Adonias. Então, o livro de Salomão é um livro erótico. Na verdade, ele quando Salomão assume o reinado, um certo dia a mãe dele, esse Adonias, seu irmão, chegou para a mãe, tinha medo de falar com Salomão, e chegou para a mãe e perguntou, e pediu a ela, para ela pedir a Salomão a mão da Sunamita em casamento. E a mãe de Salomão chega até Salomão e fala com ele. E ele ficou tão indignado, porque a mãe também não sabia que o próprio Salomão nutria um amor muito profundo pela Sunamita, a ponto de matar o seu irmão na mesma hora. Então, quando seu irmão Adonias, através da sua mãe, pede a mão da Sunamita em casamento, ele olha para a mãe dele, que ele respeitava muito, e disse, porventura ele também não quer pedir o reino? E na mesma hora mandou matar o seu irmão. Por causa desta mulher, que foi aquela Sunamita, que foi trazida ao palácio para dormir, aquecer Davi, pois não tinha os edredões de hoje, era para aquecer, servir de cobertor para Davi. E Salomão está falando deste amor, que ele nutria por esta mulher, mas que um certo tempo acabou. Salomão enveredou pelo caminho de outras mulheres, chegou até 1000 mulheres, porque tinha 700 oficiais e 300 concubinas. Então o Salomão fala, Cantares 8, versículo 7, ele está falando deste amor que não poderia ter apagado, que era o amor dele pela Sunamita, mas que infelizmente o amor acabou. Que não poderia ter sido sufocado, mas terminou sendo sufocado. Então, por amor de Deus, nunca mais coloquem esse versículo no seu convite de casamento, pois ele pode estar trazendo para você uma maldição. É um versículo que fala do fim de um relacionamento que parecia que era para toda a vida, mas que não foi até o fim.